Semana passada nós falamos acerca de... Foi 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Vamos ler o versículo 9 para a gente recordar, amém? Vamos lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga glória a Deus. A gente trabalhou bastante em cima do que Deus tem preparado. Por quê? Porque vai além da compreensão humana, vai além das coisas naturais, ultrapassa essa barreira. O que Deus tem preparado para nós é muito grande. Não dá para um ser humano comum, a mente comum, natural, contemplar. E uma coisa que eu fiz questão de trabalhar bastante semana passada foi o seguinte: tudo é o que está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, tudo o que a gente vê, ouve, sonha, tudo está limitado às coisas desse mundo. A nossa visão ela só consegue contemplar as coisas desse mundo. Uma palavra que eu usei foi referência, lembra? Referência. Tudo para a gente está limitado às referências que a gente tem no mundo. Você já viu muita coisa e cá para nós, a gente tem vivido, é ou não é? Esse avanço todo de tecnologia, negócio de AI, os robôs, sim ou não? Os humanoides, é bonito o nome, né? Antigamente era só no filme essas coisas, sim ou não? Hoje em dia já é uma realidade. Mas tudo isso que a gente tem visto, por maior que seja, por mais que nos encante, está muito longe daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Nós já ouvimos muitas coisas lindas, muitos testemunhos lindos, muitas histórias, mas ainda é pouco perto do que Deus pode fazer. E uma coisa que nos impede de ser mais abençoados é que a gente fica limitado. O teu sonho, ele tem como referência o que você já viu, o que você já ouviu. Por mais que você seja livre, os teus sonhos te levem, sim ou não? Mas você está limitado à referência daquilo que você tem visto, tem ouvido, e não dá para fugir disso. O ser humano, de forma natural, ele só consegue ir até onde a vista enxerga e o ouvido alcança. Ele não consegue ir além. Por isso que às vezes a gente lê na Bíblia e temos muita dificuldade, muitas vezes, para interpretar quando a Bíblia descreve certos seres. Sim ou não? A descrição dos anjos já assusta. Não é verdade? Só a descrição dos anjos já mexe com a gente. Não é verdade? Seres, aí a Bíblia descreve e a gente fica tentando imaginar, mas não bate, não dá. Não é verdade? Porque nós estamos limitados àquilo que a gente viu, àquilo que a gente ouviu, àquilo que é humano. Glória a Deus. Mas Deus tem preparado, e eu disse para você que Deus já preparou desde a eternidade. Amém? Mas não é algo que ficou antigo, obsoleto, atrasado. Pelo contrário, é algo que vem se atualizando o tempo inteiro. Continua sempre atual aquilo que Deus já preparou desde antes. Continua atual e vai continuar. Glória a Deus. E como é que a gente toma posse disso? Como é que a gente vive isso? Como é que a gente cruza essa barreira que existe? O que Deus tem preparado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, está reservado para quem? Para quem? Para nós, para os... Como é que está escrito aí? Vai lá. O finalzinho do versículo diz o quê? Para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar aqui no nosso coração é o seguinte: o que Deus tem preparado, ainda que naturalmente a gente não consiga contemplar, mesmo estando na igreja, sim ou não? Tem muitas coisas de Deus que são mistério para a gente. Tem muitas coisas de Deus que a gente deseja viver, deseja aquilo, mas é como se não tivesse disponível para a gente. Amém? É como se existe, está escrito, é de Deus. Deus reservou, mas eu não consigo pegar. Sabe aquela imagem que a gente vê às vezes do leão no zoológico, do tigre no zoológico, que tem aquele vidro e que está ali uma criança ou uma pessoa senta ali perto ou está ali perto e o leão ou o tigre ele vem tal, certinho que ele vai pegar, mas ele se depara com a vidraça, ele bate no vidro e aquilo deve dar um medo danado, não é? Sim ou não? Então, está ali, está muito próximo, porque a gente lê, está muito próximo, mas na hora de tomar posse de verdade, está faltando alguma coisa. Existe algum segredinho ali, tem uma senha ali, não é verdade?
Existe uma senha ali, existe alguma coisinha ali que nos impede de alcançar. Você consegue entender o que eu estou falando? Está dando para entender? E por quê? Porque tudo isso de bom e de maravilhoso que Deus tem preparado está reservado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Para aqueles que o amam. Tem esse detalhe. Não é só para quem está na igreja. É para quem ama a Deus de verdade. Não é só para quem conhece a Bíblia, a letra, o texto. É para quem ama a Deus de verdade. E isso aqui é uma coisa para a gente parar e para a gente refletir um pouquinho. E desde já vou propor isso para você. Amém? Essa semana, para um pouquinho nas tuas orações, na tua leitura. Para um pouquinho para meditar, para refletir acerca disso. Eu amo de verdade a Deus? Eu amo realmente a Deus? Amém? Porque eu vou dizer para você que muitos de nós, dependendo da situação que a gente enfrenta, dependendo daquilo com que a gente tenha que lidar, dependendo daquilo com que a gente se depare, vamos nos surpreender. Muitos de nós não amamos a Deus de verdade, não amam a Deus de verdade. Amém? E isso não tem a ver com tempo de igreja, isso não tem a ver com placa de igreja, isso não tem a ver com o pastor da igreja, isso é uma coisa pessoal. Glória a Deus, igreja. Presta bem atenção nisso. Quando duas pessoas se amam, existem segredos entre elas? Não. Elas se tornam cúmplices. Sim ou não? E isso fortalece. Fortalece ou não? Fortalece. Isso faz com que, eles se misturem de tal maneira que a Bíblia se cumpre. Está escrito se cumpre. Eles se tornam um. De verdade, um. Amém? O que um guarda no coração, o outro tem também no coração. Não existe a minha vida e a sua vida. Pelo contrário. Eles o quê? Fazem questão de o quê? De entrar em sincronia, em sintonia. Sim ou não? É assim? É desse jeito ou não? Está dando para entender? O que Deus tem preparado é para os que o amam. Por quê? Porque o que Deus tem preparado vai além do que é natural. Ultrapassa para o mundo espiritual. Glória a Deus. Os olhos humanos, normais, naturais, não conseguem contemplar o que Deus tem preparado. Aqui, Paulo está falando de duas coisas. Paulo está falando do céu, da revelação de Cristo, amém? Mas ele também está falando daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nessa terra, tá? Não se engane. Glória a Deus. Não deixe isso passar, amém? Que às vezes a pessoa lê, concentra só no céu, só na revelação de Cristo e esquece que Deus tem bênçãos para a nossa vida também nesse mundo. Glória a Deus! E também não se refere só às bênçãos desse mundo, está se referindo também ao céu, à revelação de Cristo. Glória a Deus! E humanamente falando, não dá para compreender, não dá para absorver, só se conseguir ultrapassar esse limite que existe entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Glória a Deus, igreja. Então vamos lá. Então não existe segredo entre duas pessoas que se amam, existe? Então logo não vai existir segredo entre eu e Deus se eu amo a Deus, porque Ele me ama e está mais do que provado. Concorda? Ele me ama e está mais do que provado. Me ama tanto que entregou Jesus como sacrifício perfeito pelo meu resgate. Amor maior do que esse não existe. É como a própria Bíblia descreve que não existe amor como o de Cristo, que se entrega. Amém? Então, a questão é, eu amo, porque a partir do momento que eu aprender a amar a Deus de verdade, sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, como a Bíblia ensina, eu, com certeza, vou começar a participar disso que a gente chama os mistérios de Deus. Vamos colocar assim. Amém? Para ficar mais fácil a compreensão. Eu vou começar a fazer parte disso. Deus vai começar a me revelar. Não estou falando de dom de revelação. Estou falando de Deus mostrar realmente, falar o coração, compartilhar, permitir que eu entre nesse mundo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Vamos lá. Um exemplo. Sabe, a pessoa... Muitas vezes eu escuto isso na igreja. Pô, pastor, olha, eu nunca tinha ouvido essa mensagem, essa palavra desse jeito. Eu nunca tinha pensado assim. Eu nunca tinha tido essa compreensão. Tem umas coisas assim, que você já leu, já meditou e até já ouviu,
mas tem um dia que você diz assim, caramba, pastor, isso aqui foi... Eu já ouvi isso tanto, eu ouço isso tanto e eu gosto quando eu ouço. Amém? Isso quer dizer o quê? Que Deus está me permitindo ultrapassar o limite do natural. Ele está me dando a revelação, a compreensão do que aquela palavra representa, do que ele quer dizer de verdade com aquela palavra. Eu não estou falando de conhecimento teológico, estou falando da revelação de Deus. Glória a Deus, igreja. Porque o conhecimento teológico ele é importante, mas cá para nós, muitas vezes, os homens ciscam e não dão liberdade para o Espírito Santo nos revelar. Amém? Essa é uma grande verdade. Amém, igreja? Está dando para entender? Sim ou não? Se eu aprendo a amar a Deus, não existirá segredos entre nós. Amém? Eu vou compartilhar a minha vida 100% com Deus e Deus vai me permitir ter acesso às coisas espirituais também. Ele vai me dar a revelação daquilo que o homem natural não consegue ver. Eu vou enxergar além, eu vou enxergar mais. Glória a Deus, igreja. Está dando para entender? Quando duas pessoas se amam, elas estão o tempo inteiro tentando o quê? Se agradar. Uma agradar a outra. A pessoa está sempre procurando um jeitinho de agradar a outra. A esposa, vou usar aqui o exemplo da esposa, do esposo. O esposo ele está sempre tentando arrumar um jeito de agradar a esposa. E a esposa está sempre arrumando um jeito de agradar o esposo. E às vezes em coisas simples. É ou não é? Coisas simples, coisas aparentemente bestas, glória a Deus, mas às vezes em coisas mínimas, coisas que as pessoas, né, não, sim ou não, mas tenta agradar, está sempre tendo esse cuidado de agradar. É ou não é verdade? Quem está entendendo? A mesma coisa vai acontecer com relação a Deus. Eu todo dia vou tentar agradar o meu Deus e o meu Deus todo dia vai arrumar um jeitinho de me agradar. Amém? Aí as coisas vão dando certo, sabe aquela alegria no coração? Sabe aquela notícia boa que chega? Sabe aquela coisa boa que a gente vive? Sabe aquelas... Sim ou não? São meios que Deus encontra para o quê? Para nos agradar, para nos fazer felizes. Glória a Deus. Quem está entendendo? Está dando para compreender? Então vamos lá. Então, primeira coisa, o que eu tenho que buscar é o quê? Amar a Deus. O que ele fez, o que ele tem preparado, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E ele fez isso e isso está reservado para quem? Para os que amam a Deus. Quando eu aprendo a amar a Deus, sabe o que acontece? A minha visão se abre. Amém? Os meus olhos se abrem. Eu consigo ver além. O homem natural, ele desespera por qualquer coisa. O homem natural, ele entra em parafuso. Sim ou não? O homem natural, ele chega ao limite de tirar a própria vida. Não acontece? Sim ou não? Compreende o que eu estou falando? Isso acontece com a pessoa o quê? Natural. Por quê? Porque ela olha, aquilo é o limite e dali ela não consegue passar. Ela não consegue ultrapassar aquilo. Glória a Deus. Quando a pessoa ama a Deus, a visão dela é o quê? A visão dela se abre, ela consegue ver além. Ela consegue ver além. Um exemplo simples, bom, fácil, bacana da gente entender. Davi contra Golias. Sim ou não? Davi contra Golias. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de quem? Esse relacionamento aí tem amor. Tem amor ou não tem? Não tem como não ter amor. Tem amor nisso aí. Não é só fé, é amor. Porque quando você lê Davi, você identifica isso fácil. Identifica ou não identifica? O amor que ele sentia por Deus. Glória a Deus. Ei, qual era a cena? O que estava acontecendo? Já há quase 40 dias, o gigante Golias vinha, se apresentava diante do exército de Israel. Não é assim? E fazia o desafio. Um de vocês contra mim. Seu melhor guerreiro contra mim. Quem vencer, o outro exército se sujeita. Simples assim. Não precisa o exército todo brigar, só eu contra um de vocês. Escolha o melhor de vocês e venha me enfrentar. Aqueles quase 40 dias, o rei Saul não teve disposição e nenhum dos soldados dele, nenhum dos que compunham o seu exército, homens preparados, homens qualificados, sim ou não? Nenhum deles teve disposição para o quê? Para se apresentar diante do gigante. Por quê? Porque todos eles, mesmo sendo servos de Deus, mesmo estando na misericórdia de Deus, sim ou não? O rei escolhido pelo próprio Deus, é claro, não por vontade sua, mas mais por pressão do povo, sim ou não? Ei, ainda assim eles estavam limitados ao quê? A visão humana. Eles não conseguiam ver além do gigante. Ninguém conseguiu contemplar o gigante o quê? Caído, prostrado, vencido, derrotado. Nenhum. Pelo contrário, quando eles olhavam para o gigante, tudo que eles conseguiam ver era o quê? Eu, já era. Sim ou não? É ou não é verdade? Nenhum deles conseguiu olhar para o gigante e dizer assim,
Deus é comigo, eu venço esse camarada aí, eu passo por esse camarada. Ninguém conseguiu contemplar isso. Aí vai Davi levar a comida para os irmãos, um agradazinho para o comandante para ter acesso aos irmãos, e quando ele chega lá, ele se depara com essa cena. Isso deixou ele revoltado, sim ou não? Sim ou não? E quando você lê, você identifica qual é a revolta de Davi. É a afronta contra o exército do Deus vivo. Isso que incomoda Davi. Porque quando a gente ama, a gente protege. Quando a gente ama, a gente cuida. Quando a gente ama, a gente fica revoltado quando alguém abre a boca para falar. Compreende? Sim ou não? Você quer saber se ama de verdade ou não? Puxa assunto, aí tu vai saber quem ama quem. Porque quando a pessoa ama de verdade, ela defende. Por que a mãe pula na frente do polícia? Por que a mãe pula na frente do assaltante? Perdeu! E puxar um revólver, uma coisa e tal. O filho se esconde atrás da mãe. A mãe pula na frente do filho. É assim ou não? Sim ou não? Ou não? O filho se esconde atrás da mãe. A mãe, ela pula na frente do filho e diz, meu filho não. Ei, quem está entendendo? Você está compreendendo? O que foi que Davi fez? Davi se dispôs a enfrentar o gigante. Porque Davi conseguiu ver o quê? O que ele conseguiu ver? Ele conseguiu ver além. Por que ver além? Porque ele ama a Deus. Então Deus permite que ele veja o gigante o quê? Derrotado. Às vezes Deus tenta fazer isso com a gente. Sabe o que acontece? A gente insiste em ficar preso às coisas do mundo. Insiste em ficar preso às referências do mundo. A gente fica, sabe, se negando a amar a Deus de todo o coração. Aí a visão é pequena, vai ficar presa ao problema. Não consegue ver além do problema, além da dificuldade, além da situação. Amém, igreja? Igreja, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração. Eu tenho que me lançar de verdade, eu tenho que viver essa fé de verdade. Amém? Eu tenho que me envolver com Ele completamente, sem ligar para nada. Quando a gente, sabe, gosta de uma pessoa e está disposto a amar aquela pessoa, a gente enfrenta todo mundo. A moça, o pai diz assim, olha, não quero, não aceito, não sei o quê. Ela diz, olha, pai, pois eu amo e é com ele que eu vou viver e é com ele que eu vou me embora. Sim ou não? Poxa vida, vira as costas para o pai, vira as costas para a mãe, vira as costas para aqueles que a vida inteira cuidaram, protegeram, se esforçaram, se sacrificaram. Sim ou não? Mas ela diz, não, é porque ele é meu amor, eu quero amá-lo, eu quero viver com ele. Ela vai. Às vezes o cara é uma praga, um bandido, um nojento. Sim ou não? Envolvido com coisa... Ela vai, ela encara todo mundo, ela encara tudo, ela vai, ela mente por ele, ela se sacrifica por ele. Tem disso? Tem disso ou não tem? Tem disso, você sabe que tem, e vice-versa. O homem também, o rapaz também, a mesma coisa. Glória a Deus. A mãe chega, o pai chega e diz, meu filho, isso não é mulher para você, essa mulher não sei o quê. É ou não é? Sim ou não? Ame a Deus. Além, ame a Deus de verdade. Tem gente que está aí, sabe, não se entrega completamente, não consegue amar verdadeiramente a Deus por causa de um vício, porque não quer abandonar uma cervejinha, não quer abandonar um Hollywood. Quem entendeu? Aí, às vezes, por causa do cigarro, às vezes, por causa da bebida, a pessoa fica o quê? Sabe, se limitando, não pode amar a Deus, às vezes, para não ter que se envolver, se entregar. Tem disso ou não tem? Prejudica quem? Prejudica só ele mesmo. Só ele perde. Sim ou não? Quem ama a Deus, vê o quê? Vê o quê? Vê além. Quem ama a Deus, vê além. Amém? Davi viu além? Viu além ou não? Viu. E não só naquele momento, em tantos outros. Sim ou não? Em tantos outros ele conseguia ver além. Se você amar a Deus de verdade, Deus vai te permitir ver isso que os olhos não veem. Ter acesso a isso, tem pessoas que têm acesso a isso. Aí, repito mais uma vez, não estou me referindo a dom de revelação. Pessoa que fica, ó, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou... Não, é uma pessoa que vê além em todos os sentidos, numa visão geral. Ela vê além do problema, ela vê solução. As pessoas só veem ali o quê? Problema! Problema! Mas aquela pessoa, ela consegue ver o quê? Ela consegue ver solução. Onde está todo mundo vendo problema, ela está vendo o quê? Solução. Glória a Deus, igreja. Quem entende isso aqui? Quem ama a Deus, quem aprende a amar a Deus, ouve também. Ouve além. Ouve além. Glória a Deus. As pessoas estão limitadas às referências humanas. Quem aprende a amar a Deus consegue ouvir o quê? Além. Consegue ouvir mais do que os outros. Glória a Deus.
não está limitado a isso que fulano falou aqui, ou a isso, ou aquilo que fulano falou ali, não. Está conseguindo ouvir a voz de quem? E se eu ouço a voz de Deus, eu estou ouvindo o quê? A direção de Deus. Eu vou caminhar por um caminho, eu vou seguir por um caminho seguro. Porque quem está me guiando? Quem está me orientando? Quem está falando ao meu coração? Compreende o que eu estou falando? A pessoa está na igreja, 30 anos dentro da igreja. Só falta descer um anjo do céu, sentar com ela do lado, abrir a Bíblia e pregar para ela, porque Deus já usou 1 milhão de pastores para pregar para ela, mas a pessoa não conseguiu absorver a mensagem ainda. Tem disso ou não tem? Tem. Tem gente que está na igreja lendo Bíblia o ano todo dia, a vida toda, mas não consegue entender, não consegue absorver. Deus está tentando falar. Sou contigo, sou na tua vida, estou te dando direção. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando eu aprendo a amar a Deus, eu ouço além. E não diga para mim que é por falta de oportunidade que você não chegou hoje na igreja. Você está servindo a Deus há muito tempo. Até os mais novos estão vindo para a igreja já faz tempo. Não é por falta de oportunidade. E para os mais novos, se quiserem, a gente pode usar Samuel, o menino Samuel. Está na casa de Eli. Não é assim? Sim ou não? Eli já tem 2 filhos homens que estão fazendo a obra junto com ele. Sim ou não? Mas Deus resolve falar com quem? De madrugada. O menino está dormindo, ele escuta: Samuel, Samuel. É assim? É assim ou não? De madrugada, ele levanta, vai lá na cama do sacerdote de Eli e diz: sim, senhor. Eli acorda: e foi, menino? O que é que tu quer, menino, uma hora dessa? Ele disse: o senhor me chamou. Chamei não, menino, vai dormir. Pelo amor de Deus, me dá sossego. E o menino foi dormir de novo daqui a pouco. Samuel, Samuel. E ele ouve claramente, ele volta lá, ele diz: sim, senhor. Ele disse: menino, para de problema, para de arrumar problema para a tua vida. Me deixa dormir em paz. Sim ou não? Quando é daqui a pouco ele volta de novo, ele entendeu que quem estava chamando ele era quem? Ele disse: quem está falando com você é Deus. Na hora que ele chamar de novo, diga: eis-me. Quem compreendeu? Era só o quê? Era só o quê? Samuel era só o quê? Samuel era só o quê? Só um menino, uma criança. Qual é a sabedoria que ele tem? Qual é o conhecimento que ele tem? Nenhum. Mas ele estava, desde o nascimento, ouvindo dizer que Deus era o quê? Eu duvido que a mãe dele todo dia não agradecia a Deus pela vida dele, e todo dia deixava ele bem consciente que tinha nascido de um milagre de Deus. Olha, eu não podia, meu filho, engravidar, mas eu clamei ao Senhor, fiz um voto com o Senhor, ele me permitiu que você nascesse. Você é um milagre de Deus. Ame a Deus, seja fiel a Deus. Seja quem compreendeu. Era pequenininho, de repente não sabia ainda se expressar direito nesse sentido, mas no coração já estava o quê? Pronto, disposto ao quê? Ao quê? A amar a Deus. É só uma questão de tempo para Deus vir e começar a trabalhar. Ele ouviu além. Deus está chamando dentro da casa dele. Era uma mansão, era gigante a casa. Ninguém ouviu, só quem ouviu foi quem? Só quem ouviu foi quem? Só quem ouviu foi Samuel. Amém? Se você aprender a amar a Deus, você vai ouvir além. O Espírito Santo vai ter acesso ao teu coração, Deus vai falar com você: ei, não siga por esse caminho. Ei, tome essa atitude. Ei, haja dessa maneira. Ei, espere mais um pouco. Quem entendeu o que eu estou falando? Aí você não vai ficar sujeito às coisas naturais, às referências humanas. E é outro exercício que eu te proponho. Avalia como é que você tem agido, como você tem agido. Você tem conseguido ouvir além, ver além, você tem conseguido isso? Ou você age completamente nas referências humanas? Porque parabéns, se você pegar a referência certa, você vai longe, mas você não chega no fim da estrada. Você vai longe, mas você não alcança o que Deus de repente reservou para a tua vida. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, tinha propósito de Deus ali ou não? Ou ele era só um intruso? Ninguém se aproxima de Deus. Ninguém se aproxima de Deus, de Jesus, se não tiver um propósito de Deus por trás. Ou não? Ninguém vem para a presença de Deus se não tem um propósito dele por trás. Porque não sou eu que escolho a ele, é ele que me escolhe. Você pode achar que você veio para cá, que você tem esse domínio, que você tem essa direção. Tem nada. É Deus que te chama para a presença dele. É Deus que te dá a oportunidade. O jovem rico conseguiu ver além? Não. Quando Jesus disse: cumpra os mandamentos, ele disse o quê? Eu guardo desde a minha mocidade, desde a minha infância. A vida toda eu guardei os mandamentos. Qual é o primeiro e principal deles? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo entendimento. Amém? Amar a Deus sobre todas. Ele não falou que guardava os mandamentos desde da juventude dele? Sim ou não? O primeiro e grande mandamento, aquele que é o principal, o maior de todos, diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as
Aí Jesus diz assim, vamos ver se esse rapaz realmente guarda os mandamentos. Vamos ver. Faça o seguinte, meu filho, já que você ama a Deus sobre todas as coisas, pegue todas as coisas, venda, dê para os pobres e venha e me siga. Ele amava a Deus? Não. Você entendeu ou não? Compreendeu? Ele não amava a Deus coisa nenhuma, ele não guardava os mandamentos coisa nenhuma, ele conhecia a letra. Como tem muita gente dentro da igreja que conhece só a letra, nada mais que a letra. Tem gente dentro da igreja que quer dar lição de moral em pastor, porque conhece a letra. Tem gente dentro da igreja que quer corrigir o pastor, porque conhece a letra, mas que não ama a Deus coisa nenhuma. Quem está entendendo? Você compreende? Então vamos lá. Quem aprende a amar a Deus consegue ver além, consegue ouvir além. A Bíblia diz, usando o próprio Davi, a Bíblia diz que ele tinha um coração segundo o coração de quem? Quem aprende a amar a Deus começa a sonhar além. Quem ama a Deus, os sonhos, os pensamentos, o que ele guarda no coração, também vai além. Glória a Deus. Quem não sabe amar a Deus, todos os seus sonhos têm como base a referência humana, as referências humanas. Amém? Ele não consegue sonhar com nada além disso. Está cheio de gente dentro da igreja que tudo para elas é o que elas podem viver aqui. Sim ou não? Eu já falei para você muitas vezes e tenho certeza disso aqui. Que se descesse, estamos falando de anjo, né? Se descesse um anjo do céu no culto, mandasse fazer uma fila e perguntasse assim, o que é que você quer? O que é que você precisa? Eu preciso disso. Tá bom. Você vai receber tudo isso e ainda vai receber mais. Só que é o seguinte, quando você morrer, você vai direto para o inferno. Eu vou dizer para você que a maioria das pessoas que estão dentro da igreja aceitariam sem piscar o olho, sem pestanejar, como diz o outro. Compreende o que eu estou falando? Porque para elas tudo se limita ao quê? As referências, a visão dela está nisso, os sonhos delas estão presos a isso. Quem ama a Deus de verdade, os sonhos dela vão o quê? Vão além, vão além. Eu já falei para você muitas vezes, você ora. Quando você ora, você pede para Deus escrever o teu nome no livro da vida? Quando você ora, você fala do céu com Deus na tua oração? Ou a tua oração está limitada só assim? Abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa não sei quem, abençoa não sei quem, me abençoa, ajuda aqui, mata aquele, faz fulano me pagar, me dá condição para eu pagar, faz fulano esquecer que eu devo para ele. Quem está entendendo? Sim ou não? Compreende o que eu estou falando? Quem ama a Deus de verdade, sonha além, tem projetos, tem sonhos para essa terra, sim, mas esses sonhos não estão presos a isso, limitados a isso. Também sonha com o quê? Com o quê? Com o céu, com a vida eterna. Compreende o que eu estou falando? Tem pensamento nisso, tem visão nisso. Quando age preocupado se isso vai atrapalhar a minha vida eterna, a minha comunhão com Deus, a minha salvação. Amém? Então, os sonhos vão o quê? Além. Aí você lê que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Aí quando você vai ler Davi, você vai identificando que existia o quê? Amor. Porque ele não estava limitado às coisas desse mundo, ele estava pensando em quê? Na salvação. Quando ele peca, a preocupação dele qual é? Senhor, não remova, não tire o seu espírito de mim. Ele reconhece, quem ama a Deus reconhece quando falha, quando peca, porque consegue ver o quê? Além, consegue ver as consequências do pecado, do erro. Amém? Quem compreendeu? Deu para entender? Agora vamos lá para a gente encerrar isso aqui. Primeiro, eu peguei aqui como exemplo Davi e peguei como exemplo Samuel. Eram duas crianças. Sim ou não? 2 meninos. Qual é a lição também que eu tiro daqui? Não tem tempo de igreja. Amém? Não está relacionado a quanto tempo eu estou na igreja. Não está relacionado a quanto eu conheço da Bíblia. Está relacionado à entrega. Glória a Deus. É uma semente que é plantada e eu deixo ela germinar dentro do meu coração. Glória a Deus. Tanto um quanto o outro receberam essa semente chamada Palavra de Deus. Receberam ou não receberam? A mesma que eu estou recebendo a vida toda, que você está recebendo a vida toda. Sim ou não? Só que eles deixaram essa semente o quê? Germinar. Aí eu faço a pergunta, você tem deixado essa semente germinar para você amar a Deus de verdade? Ou você está preso às referências humanas? Tem gente que está dentro da igreja que não consegue dar uma oferta. Estou falando de oferta de R$2 não, que R$2 a gente dá para qualquer cachaceiro na rua. Estou falando nem do mendigo que precisa de ajuda para sobreviver. Estou falando do cachaceiro que você sabe que ele vai beber. R$2 não se nega nem para um cachaceiro que vai... O cara diz assim, eu podia mentir e dizer para você que eu ia comprar um pão, mas na verdade não. É para beber. Você pode me dar R$2? Você tem nos R$2, você toma tua cachaça aí, coisa. Se você não der, outro vai dar, ele vai tomar a cachaça do mesmo jeito. Toma aí, vai lá, toma tua cachaça aí. Não? Ou não é?
Então não estou falando de R$2, estou falando de uma oferta. Tem gente que não dá uma oferta, sabe por quê? Referências o quê? O mau exemplo de um aqui, o mau exemplo do outro ali, o testemunho daqui, o mau testemunho dali. Quem compreendeu? Quem ama a Deus, faz o melhor para Deus sempre. Até nas ofertas. Até nas ofertas. Amém? Quando ora, ora com amor, ora com alegria, ora de verdade. Ora de verdade. Fala com Deus de verdade, não faz aquele mais ou menos. Também não fica fantasiando. Quem ama a Deus é sincero com Ele. Aí Deus faz o quê? Deus abre o entendimento, Deus dá a visão, Deus dá a direção. Quem entender? Quem entendeu isso aqui? Compreendeu? O que Deus tem preparado está reservado para quem? O homem natural, ele não vai ver, ouvir, nem sonhar. Amém? O crente religioso, só religioso, que é só religião, que não existe de verdade comunhão, amor de verdade, sinceridade com Deus, ele não vai ver além. Por isso que não foi, você vê um crente correndo desesperado. E as pessoas até ignoram, dizem, mas não é crente. Mas não é crente. Porque o que se espera do crente é que ele tenha o quê? Estrutura. O que se espera do crente é que ele o quê? Supere. O que se espera do crente é o quê? Que ele confie. Não estou dizendo que crente não chora. Chora pra caramba. Chora mais ainda. Sim ou não? Mas ele confia que Deus vai agir e vai abençoar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Compreende? Agora vamos lá. O que é que está escrito? Vamos só iniciar, depois a gente segue. O que é que está escrito no versículo 10? Vamos lá. Nem olhos viram, no versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vai lá. Olha lá. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí o versículo 10 vem e completa. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Espírito com letra maiúscula, a gente já aprendeu que se refere ao Espírito Santo, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de quem? Ei, essas coisas que olhos não viram, que ouvidos ouviram e que jamais penetrou em coração humano, nos é revelado por Deus através de quem? De quem? Aí eu pergunto para você, o Espírito Santo vai revelar isso para quem não ama Deus? O Espírito Santo vai revelar isso para quem não ama Deus? Quem está entendendo? Negativo. Negativo. Estou falando de revelação, não. Eu não estou falando de Deus querer falar alguma coisa com alguém ou mandar. Não estou falando disso. Eu estou falando de abrir as portas, as janelas, seja como você quiser, das coisas espirituais. Estou me referindo a isso, que é o que o texto está apontando. Glória a Deus.